tá bom? Valeu, William. Então, como eu falei com o pessoal ainda há pouco, né? A maioria preferiu que eu desse uma repassada aí, fazer alguma questão dessa parte de comportas, para só então a gente entrar na parte de empuxo e concluir o nosso conteúdo dessa segunda unidade. Beleza. Então, deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Alguma questão aqui boa de fazer logo para começar? Pronto. Essa questão aqui é uma questão bem didática, tá? Deixa eu abrir um arquivo aqui do lado novo para a gente ir resolvendo a questão enquanto vocês olham a questão ao mesmo tempo. Era ideia de design, minha filha, eu já sei o que eu vou fazer na questão. Então, a ideia dessa questão é a seguinte. Essa está lá no material de vocês, tá? Eu acho que essa questão tanto tem como é o nome daquilo, meu Deus? Na apostila de vocês, quanto tem aqui nos slides. É uma questão bem didática mesmo, para a gente começar a resolver essas questões essa parte de forças atuando sobre superfícies submersas, né? Então, ele diz assim, que a porta na lateral do tanque, ela é articulada, deixa eu inserir aqui, meu cursorzinho para poder apontar melhor para vocês. Então, essa porta aqui, na lateral do tanque, ela é articulada ao longo da sua borda inferior, aqui é a articulação. Então, isso aqui tudo é um eixo articulado ao longo do qual essa porta aqui, né, esse quadrado aqui, ele pode estar rotacionando. Uma pressão de 4.790 pascais manométrica é aplicada na superfície livre do líquido. Então, tem a atuação dessa pressão aqui sobre a superfície livre do líquido. E ele pede para determinar a força Ft, que força é essa, requerida para manter a porta fechada, certo? Então, o que acontece? Se a gente for analisar aqui essa porta aqui, de 90 centímetros, acima do nível da porta, a gente tem a ação de uma pressão de 4.790 pascais, certo? E em seguida, a gente tem um líquido com peso específico aqui de 15.715, né? E a gente sabe que a pressão, ela vai crescer aqui linearmente, né? Ela vai aumentando linearmente ao longo dessa cota de profundidade Y aqui. Então, quando a gente fala em determinar qual que vai ser a força Ft, para eu calcular essa força Ft aqui, que ele coloca, eu preciso primeiro, qual vai ser o procedimento de resolução dessa questão aqui? Eu preciso, primeiro, calcular quem é a força resultante do lado do líquido, né? E calcular quem é a força resultante quer dizer qual o módulo dessa força e onde ela está sendo aplicada. Por que eu preciso fazer isso primeiro? Porque essa placa aí, ela só vai estar estática, né? Ela só não vai rotacionar quando eu considerar que todos os momentos que atuam sobre esse eixo que pode rotacionar, o somatório de todos esses momentos vai ser nulo. Então, primeiro eu calculo qual vai ser a força resultante do lado do líquido,
e depois eu aplico a segunda condição de equilíbrio, que seria a somatório de momentos nulos. Somatório de momentos. Certo? Em relação a esse eixo que é articulado ali. Beleza? Então, para a gente calcular quem é essa força resultante do lado do líquido, a gente vai aplicar justamente essa equação aqui. A força resultante que vai estar atuando sobre o lado do líquido, ela vai ser a soma da pressão P0, que atua sobre a superfície livre do líquido, aqui, ó, na nossa dedução, a gente colocou isso como se fosse a pressão atmosférica, mas não necessariamente isso é a pressão atmosférica. A gente viu nessa questão que pode ser uma pressão qualquer que esteja atuando sobre a superfície livre do líquido, certo? Mais OG vezes a profundidade do centro geométrico, o HC dessa placa, certo? Então, para calcular o módulo dessa força resultante, a gente sabe que a pressão P0 aqui seria justamente essa pressão de 4.790 pascais, né? O produto Rho vezes G, a gente já sabe que é o peso específico desse fluido. Todo mundo está acompanhando o que eu estou fazendo até agora, vocês vão colocando aqui as dúvidas, que aí eu vou respondendo, tá? Deixa eu só entrar. Tá, beleza, então. Deixa eu autorizar a mim mesma para participar dessa aula, para eu poder ficar vendo o chat de vocês aqui no meu celular. Rapidinho. Excelente. Tudo que vocês falarem agora no chat eu consigo responder e ver aqui na hora. Ótimo. Então, voltando aqui para a questão, para eu calcular o módulo dessa força resultante, então eu preciso contabilizar quem é essa pressão que atua sobre a superfície livre do líquido, e agora somar isso com o produto Rho vezes G, que é justamente o peso específico desse líquido, então 15.715, né, newtons por metro quadrado. E aí ele coloca aqui HC. O que seria esse HC? Seria justamente a cota de profundidade vertical do centro geométrico dessa placa. Como a placa que a gente está considerando, ela é realmente vertical, então não existe diferença entre o que é HC, H do centroide, ou o Y do centroide. Eles coincidem, certo? Se essa placa tivesse inclinada, aí a gente tinha que relacionar um com o outro através justamente dessa inclinação aí da placa, beleza? Então, a altura do centro geométrico, a gente está falando aí de uma placa retangular, então a gente pode considerar isso aqui como sendo 0,9 sobre 2, né? Metade dessa altura da placa. Beleza até agora? E a área sobre a qual essa força referente à pressão está atuando é justamente a área da própria placa. Então, 0,9 vezes 0,6, certo? Essa seria a nossa força resultante do lado do líquido. Então, ótimo, calculei a força resultante. Isso é suficiente para resolver a questão? Não, porque se eu quero calcular essa força FT que é necessária para manter a placa parada, essa força FT, ela vai precisar garantir que o momento resultante da força FR e o momento da força FT seja
né, deu uma resultante nula. Então, deixa eu colocar aqui só para... Ô, Cacilda. Só para deixar mais ilustrado, né? Então, a gente tem a força FR atuando aqui num dado ponto, algum ponto por aqui, e a gente tem que essa força FR, ela vai, que foi essa que a gente calculou agora, ela vai provocar um dado momento sobre essa articulação aqui. E a força FT vai promover justamente o momento no sentido contrário, para garantir que esse elemento todo aí permaneça estático. Beleza? Dúvidas até agora? Professora, toda vez que esse triângulozinho em cima da água é indicando que tem pressão inicial, Norma, esse triângulozinho indica a superfície livre do líquido, certo? Inclusive, nessa questão, a gente não está trabalhando com água, a gente está trabalhando com outro fluido com um peso específico maior. Mas ele justamente que aqui é a superfície livre do líquido e sobre essa superfície está atuando uma dada pressão, certo? Beleza, se alguém quiser me passar depois o valor que deu essa conta aqui, eu ficaria bastante feliz. Quem puder calcular, agradeço. Então, para a gente poder determinar onde que a força resultante está sendo aplicada, a gente vai passar para usar essa outra equação aqui, que foi a que a gente deduziu na aula passada, né? Que é a equação que vai nos dizer justamente qual que é o ponto de aplicação, esse y', né, a coordenada do ponto de aplicação dessa força resultante. Então, para essa questão, como eu falei para vocês, o valor de y do centroide, ele é o mesmo valor que o h do centroide, então ele ocorre a metade dessa altura, né, dessa superfície que está submersa. O termo ρ vezes g... Opa, Cacilda, volta. O termo ρ vezes g corresponde aí ao produto igual ao peso específico do fluido. Pronto, beleza. Valeu, Norma, pelo valor. O seno desse ângulo aqui, bom, a gente tem uma placa vertical, não é isso? Então, se a gente observar, quando a gente estava trabalhando na dedução, né, qual que era o ângulo? O ângulo que a gente estaria trazendo era justamente o ângulo entre a linha dessa placa que está submersa, dessa superfície inclinada, e a superfície livre do líquido. Então, a gente percebe que esse ângulo aí corresponde a 90 graus. Todo mundo consegue ver que é 90 graus no caso dessa questão? Ótimo. E aí, o produto desse termo vezes o momento de inércia dessa figura. Deixa eu só... Momento de inércia dessa figura. O momento de inércia de Rapidão, William, eu já chego aí, tá? O momento de inércia dessa superfície, que é um retângulo, né? Se vocês olharem aqui nessa figura, ele traz para a gente alguns momentos de inércia, certo? E aí ele diz, olha, o momento de inércia para um eixo que passa através do centro geométrico dessa figura é o produto BH ao cubo sobre 12. Esse seria o nosso momento de inércia de um retângulo. E aí a gente tem que fazer a consideração de o que é B, o que é H para a gente na questão, certo? Então, notem que aqui ele coloca o termo B, né, alinhado com essa direção através, né,
o eixo passa nessa direção, através do centro geométrico, e aí a cota B é essa, alinhada com esse eixo. Beleza? Eu peço que vocês façam essa observação, por quê? A gente tem na questão aqui o eixo, é esse eixo aqui, ó, esse eixo articulado que a gente está considerando, não é isso? Então, esse momento de inércia aqui que a gente vai calcular, conseguem ver que o B da gente seria 0,6 metros? Todo mundo consegue ver que o valor de B para a gente seria 0,6, né? Então, o valor de H para a gente seria o 0,9. Então, aqui a gente, para calcular, botar aqui o termo de momento de inércia, seria BH terceira sobre 12, não é isso? Isso aqui seria justamente B, 0,6, H seria o 0,9, elevado à terceira sobre 12. Beleza? Isso aqui tudo dividido pelo valor do módulo da força resultante que a gente calculou no item anterior, que a Norma me informou aí o valor 6.405,35, certo? Alguém pode fazer essa conta para mim, para ver quanto é que vai dar? Então, isso aqui é 0,45 mais alguma coisa aqui. Deu 0,54, né? Então, o ponto de aplicação aqui da força resultante deu 0,54 metros. A pergunta que eu digo para vocês, que eu coloco para vocês agora é, deixa eu só voltar aqui. Eu calculei esse 0,54. Esse 0,54 é a partir daqui para baixo ou é 0,54 daqui para cima? Onde que vocês acham que está esse 0,54? Mais profundo ou mais para cima? De cima para baixo, né? Mais profundo, exatamente. Então, a ideia é essa mesmo, que esse valor de 0,54 contabilize a distância desde a superfície livre do líquido. Então, a gente vai entender que esse 0,54, ele está em algum lugar por aqui, por exemplo, né? Mais próximo aqui da região mais baixa. Por que que é essa região mais baixa? Porque a pressão não cresce na medida que você vai descendo aqui, se aprofundando. Então, a gente disse, olha, a força resultante, ela vai estar sendo aplicada num ponto mais abaixo do que a metade, né, que seria esse centroide, esse centro geométrico da placa. Então, esse valor de Y' corresponde à profundidade desde a superfície livre do líquido, certo? Então, ótimo, agora a gente já calculou qual que é a força resultante, o ponto em que ela está aplicada, mas a gente não calculou quem era FT, certo? Para a gente calcular quem é FT, eu preciso justamente aplicar a segunda condição de equilíbrio. Qual seria essa? A de que o momento causado por essa força resultante da pressão seja igual ao momento decorrente dessa força FT vezes o braço, quer dizer, dessa força FT. Então, seria justamente o produto da força com o seu braço de alavanca, ou seja, a distância dela até o ponto de aplicação. Então, veja só, aqui eu coloquei Y', né? Mas, na verdade, a gente precisa considerar que esses dois momentos dessas forças, eles têm que ser iguais, certo? Então, o momento da força resultante é o produto da força vezes a distância
de onde ela está sendo aplicada até o eixo. Então, a gente estaria falando alguma coisa como 0,9 menos y'. Todo mundo consegue ver isso? Não? Vou te mostrar agora, Eduardo. É o seguinte. Aqui a placa, certo? Vertical. Isso aqui tudo vale 0,9. Essa é a placa toda. A força resultante a gente falou que ela está aplicada aqui num ponto que está a uma profundidade de 0,54. Então, essa profundidade aqui é 0,54, certo? A força Ft, ela está atuando aqui nesse ponto que ele colocou na figura, né? Na superfície livre ali do líquido. E esse sistema todo vai estar rotacionando, né? Ele pode rotacionar com respeito a esse eixo aqui, que seria o eixo articulado que está na base, certo? Então, veja só, quando eu for calcular o momento dessas forças, né, da força resultante, como é que eu calculo o momento dessa força resultante aqui? Eu preciso pegar o módulo dela e multiplicar pelo braço de alavanca, ou seja, a distância da força. Vou colocar aqui um valor A qualquer, certo? Eu preciso justamente multiplicar a força pela distância que ela está sendo aplicada com relação ao eixo. E para a força Ft, faço a mesma coisa. Então, a gente sabe que Ft está aplicada nessa superfície livre do líquido e que a força Fr é aplicada nesse ponto de y' igual a 0,54. Então, quando a gente for calcular esses momentos, eu vou multiplicar, então, a força resultante vezes a distância do ponto onde ela é aplicada ao eixo, menos a força Ft vezes a distância que ela é aplicada até o eixo. Esse somatório desses momentos tem que dar igual a 0. Certo? E aí a gente consegue ver claramente que esse momento daqui, da força resultante vezes esse valor de A', tem que ser igual a 0,9 menos 0,54. Todo mundo consegue ver isso agora? Ótimo. E aí, esse braço aqui da força L vale justamente os 0,9. Excelente. Então, com isso, a gente consegue calcular qual que vai ser o valor dessa força Ft aí. Beleza? Dúvidas? Sofrimentos? Nessa questão? Como é que estamos? Deu tudo certo para todo mundo? Esse é o procedimento, pessoal, que vocês vão usar, assim, 90% das questões vocês vão resolver dessa forma, tá bom? A 9 do questionário 3. Deixa eu ver qual que é a 9 do questionário 3, não. Eu acho que eu não consegui nem baixar esse questionário 3.
Questão 9. Ai. A comporta AB da figura tem 4,5 metros de comprimento, 2,40 metros de largura, está articulada em B, com um limitador em A. O fluido é água e a comporta é construída de aço de 2,5 centímetros de espessura. Vale, meu Deus. Peraí, deixa eu olhar essa questão. Vou botar aqui, Marília. Deu certo, Marília? Pronto. Então, deixa eu ver aqui a questão que Norma colocou. A gente vai ter nessa questão, para começar, né? A gente vai ter que calcular aqui qual que é a força decorrente da ação dessa coluna de água aqui, certo? Pelo mesmo processo que a gente fez anteriormente. Calcula qual que vai ser o ponto, né, o centro geométrico aqui dessa superfície submersa, e aí a gente vai igualar os momentos de algumas coisas, certo? Então, veja só, o peso dessa placa aqui de aço, ele vai estar atuando, digamos assim, nessa direção aqui vertical, certo? Como ela é articulada aqui em B, esse peso referente a essa placa, que é de aço e tem uma densidade relativa de tanto, e que você já tem qual que são as dimensões dela, né? 2,5 por 4,5 por 2,4. Então, você calcula o volume dessa placa, multiplica pela densidade relativa dela para achar qual que vai ser o peso dessa placa de aço, certo? E aí você tem o peso dela atuando aqui nessa linha vertical, causando um momento, a força resultante da coluna de água também atuando em um dado ponto, causando também esse movimento de rotação ao longo desse eixo B, e você vai ter, contrariamente a esses dois, esse peso de 44.500 newton, que está aí justamente, digamos assim, segurando essa placa, certo? Então, aqui nessa questão, vai ser bem similar ao que a gente fez nesse caso inicial, que eu propus para vocês, mas aí na parte de somatório aí desses momentos, é que você vai ter que, digamos assim, computar mais forças, tá? Eu vou fazer assim, Norma, eu vou primeiro terminar a parte de empuxo, só para concluir o que eu me propus com o pessoal hoje, concluir essa parte de conteúdo da segunda unidade, e aí eu posso voltar para essa questão para a gente poder resolver, tá bom? Beleza. Pronto. Então, pessoal, vocês entenderam mais ou menos o que a gente vai fazer nessas questões de comportas, né? Calcular a força resultante, calcular qual que vai ser o ponto de aplicação dela, e aí, num segundo momento, a gente faz esse somatório de momentos em relação a algum dos eixos que for colocado na questão, para justamente poder tá determinando uma ou outra força. Beleza? Então, aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, né, essa parte de superfícies submersas curvas, só para ficar registrado. Na realidade, raramente a gente vai usar essa parte efetivamente, mas percebam que quando a gente tiver que trabalhar com superfícies curvas, né, a gente teria que integrar a nossa força resultante, que seria o produto pressão vezes a área, porém, essa direção normal da área,
ela mudaria de um ponto para outro, né? Então, o cálculo da força resultante passaria pela decomposição dessa resultante em cada uma das direções, x, y e z, e a integração na área, digamos assim, em cada uma dessas direções. E, obviamente, esse processo não é tão trivial assim quanto a gente pode imaginar. E aí, o que acontece? Para contornar essas dificuldades, né, o que a gente utiliza é a terceira lei de Newton. Então, a gente sabe que a terceira lei de Newton diz para a gente que toda força que o fluido aplicar sobre a superfície também vai responder, digamos assim, com uma força de igual magnitude e direção, porém, igual magnitude e apontando na direção oposta, tá? Então, se a gente considerar esse bloco de líquido aqui contido, por exemplo, entre A, B e C, a gente pode pensar que esse bloco aqui exerce uma força sobre essa superfície curva, e aí a superfície curva também exerce uma força resultante sobre esse bloco de líquido. E aí a gente pode decompor essa força resultante em FH, que seria a componente horizontal, que corresponde a essa força aqui, ó, referente ao que está atuando nessa superfície aqui, BC, e FV, que seria a componente vertical dessa força resultante aqui, sendo a soma desse FY mais o peso aí desse bloco de fluido, certo? E aí, para fazer isso, para determinar esses cálculos, a gente passa de um problema bastante complicado, que era de trabalhar com essa integração aqui, ó, toda torta, como diz o outro, para trabalhar com uma distribuição ao longo de uma superfície horizontal, que é fácil de calcular, e uma distribuição ao longo de uma superfície vertical plana, que também é simples de calcular. E aí, a soma dessas duas componentes, né, a soma vetorial de FH com FV, nos daria a força resultante. Então, o módulo da força resultante atuando numa superfície curva seria dado aí pelas componentes, né, cada uma desses componentes aqui, FV e FH, ao quadrado, e aí a gente tirando a raiz disso, certo? Então, é uma simplificação, ao invés de a gente trabalhar com um problema complexo, que seria essa integração, se opta por trabalhar com a força de reação e aí simplificar o problema. Beleza? O último tema da gente dessa segunda unidade seria relacionado ao empuxo, certo? E aí o empuxo provavelmente vocês já conviveram com o empuxo na vida de vocês. A gente sabe que alguns, sempre que a gente coloca um objeto dentro de um fluido, né, a sensação que a gente tem é de que ele se tornou mais leve, né? Então, o empuxo IFC2, o que isso quer dizer, Wilkerson? Eu não sei o que é isso, não. Física 2, tá certo. Obrigada pela tradução, meu povo. Então, o empuxo, como é que surge a força referente ao empuxo, né? Ela surge pelo fato de que a força que atua na superfície superior de um dado objeto que está submerso e a força que atua na superfície inferior, elas têm módulos, né? Elas têm valores diferentes justamente pelo fato de elas estarem a profundidades diferentes no fluido. Então, na superfície superior, a gente tem essa superfície aqui a uma profundidade S. Então, a força... Essa parte também cai na primeira prova, William. Isso aqui ainda é da primeira unidade. Então, essa força superior aqui, ela se refere à coluna de fluido, né, de peso específico, ρf, né, vezes a profundidade S, vezes a área sobre a qual ela atua. E na superfície inferior, a gente vê que
existe, né, a contribuição dessa cota aqui, H. Então, se a gente for fazer um balanço dessas duas forças, a força resultante vai ser a que atua na placa inferior menos a que atua na placa superior. Quando a gente fizer essa diferença, vocês conseguem ver claramente que esse termo ρg, S, ele vai ser subtraído, né, de um e de outro, de tal maneira que a força resultante, quando esse objeto está submerso, ela é justamente o produto da massa específica do fluido, G, H, ou seja, a pressão, vezes a área. Só que esse produto, H vezes a gente sabe que é justamente o volume desse elemento que está submerso. Então, a força de empuxo, ela é causada justamente, ela tem módulo, né, justamente igual ao peso de fluido deslocado pelo objeto que eu coloquei dentro desse fluido. Então, a força de empuxo, ela não depende da distância que o corpo está da superfície livre, ela não depende da massa específica desse corpo sólido, né? E ela vale para qualquer objeto, independente da sua forma. Então, para eu calcular a força de empuxo referente a qualquer objeto que foi colocado dentro de um fluido, né? Ele está submerso aqui no fluido, basta eu multiplicar a massa específica desse fluido vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume desse objeto que foi inserido nesse fluido, certo? Então, o empuxo, essa força de flutuação que age sobre um corpo, sendo igual ao peso do fluido deslocado por aquele objeto que foi submerso, certo? Beleza até agora? Mais ou menos. Então, a ideia da gente trabalhar com empuxo está relacionada justamente com... Deixa eu ver que alguma coisa apitou aqui, eu não sei onde é que foi. Pronto. Então, a ideia aqui dessa parte de empuxo, além da gente poder calcular qual que é o módulo dessa força de empuxo, é que se um objeto ele está parcialmente submerso, né, dentro de um fluido, isso quer dizer que a força, o volume que ele deslocou é que vai ser igual ao impulso que surgiu, certo? Então, se ele não está se ele estiver completamente submerso, então o impulso é calculado pelo massa específica do fluido, aceleração da gravidade, volume total desse submerso, desse objeto. Mas se ele só estiver parcialmente submerso, então o volume que eu vou colocar, né, na fórmula para o cálculo do impulso vai ser o volume que efetivamente está submerso no fluido. O quanto de fluido ele deslocou, certo? E aí a gente pode relacionar isso com o peso do próprio objeto para avaliar a relação entre as massas específicas do fluido e do objeto, certo? Então, se a massa específica do fluido for igual à massa específica do objeto, a gente diz que ele vai ficar suspenso aí nesse fluido. Se o objeto ele for tiver uma massa específica maior, então a tendência é que esse objeto ele fique completamente imerso no fluido, enquanto que se ele tiver uma massa específica menor, ele fique aí flutuando sobre esse fluido, certo? Vamos fazer uma questão simples só para a gente testar alguma coisa e ver aí como é que está a compreensão das pessoas. Deixa eu ver aqui no questionário 3 de vocês se tem questões de empuxo. Eu tenho a impressão que tem. Eu vou só confirmar.
Tem aqui, ó, já é a primeira ali, outra aqui. Ah, eu adoro essa daqui do cubo de cortiça, é muito boa. A professora faz a 2 do questionário. Essa questão aqui é excelente. Eu acho que essa questão aqui, eu resolvi ela muito parecida lá no Instagram. Eu tenho para mim que essa questão tá resolvida no Instagram. Depois deem uma olhada, essa questão 12. A 2, Stephanie. Um decímetro constituído por um bulbo faz a anterior da boia também. Vou fazer, Caio, da boia, pode deixar. Um decímetro constituído por um bulbo e um tubo cilíndrico uniforme flutua em equilíbrio em um líquido de densidade D1. Vale, minha Nossa Senhora, como tem questão nova. Instagram, o Jefferson, é o @macflu.st.frn. Tem algumas coisas. A questão anterior da boia, Caio. Certo. Vamos lá. Então, beleza. Esse vai para cá. Deixa eu colocar aqui um novo slide. Essa questão aqui também foi questão de concurso, essa que eu vou fazer agora, tá? Ele diz assim: o esquema ao lado representa um tanque cilíndrico flutuante. Ele é fechado no topo e é aberto na parte inferior. Ele é projetado para armazenamento de petróleo. O peso total da estrutura é de 8 toneladas. Sabendo-se que a massa específica do petróleo armazenado é de 800 quilos por metro cúbico e que a densidade da água do mar em que o tanque flutua é de 1,03, qual vai ser a altura emergida quando o tanque estiver carregado com metade de sua capacidade máxima teórica? Então, vamos lá. Qual que seria o volume do tanque? Teórico, né? Seria o volume, aí ele diz que esse tanque ele é cilíndrico. Então, seria 2π, 2π RH, não é isso? Esse seria o volume total do tanque. Quando ele tiver com metade de sua capacidade, volume de, vou colocar aqui, M tanque, metade do tanque, então a gente estaria trabalhando com πRH, concordam? Ah, peraí, é isso mesmo. Não. Desculpa, é isso mesmo, obrigada, William, eu me confundi aqui. Então, o volume do tanque, não sei como é que eu fiz isso, não. πr quadrado vezes a área, né? Então, a área da parte circular vezes a altura do corpo do cilindro, tá? Desculpa aí, é que eu me confundi mesmo. Então, metade desse tanque seria πr quadrado sobre h, πr quadrado vezes h sobre 2. Isso. Aí, beleza. Esse seria o volume do tanque, né? Aí, o que que acontece?
A gente está falando que a força de empuxo que seria essa aqui, ela se relaciona com o volume que é deslocado do fluido. Que fluido? O fluido no qual eu estou inserindo o objeto, certo? Então, a força de empuxo, ó, que é uma coisa terrível, viu? Força de empuxo em decorrência da presença aí desse tanque dentro da água do mar, seria então a massa específica da água do mar vezes a aceleração da gravidade vezes o volume que efetivamente está submerso na água do mar, certo? Se o tanque tiver carregado com metade da sua capacidade teórica, o volume submerso vai ser qual? Vai ser a área dessa circunferência vezes uma dada profundidade, certo? Que ele vai estar submerso. E aí, no caso desse fluido que está aí submerso dentro da água do mar, que seria o petróleo, o peso dele corresponde à massa específica do petróleo vezes a aceleração da gravidade vezes justamente o volume total de, digamos assim, de petróleo que tem lá disponível. Então, vamos lá. O esquema ao lado representa um tanque cilíndrico flutuante, fechado no topo, aberto na parte inferior, projetado para armazenamento do petróleo. O peso total da estrutura é de 8 toneladas, certo? Sabendo que a massa específica do petróleo armazenado é de 8.500 quilos e que a densidade da água do mar em que flutua o tanque é de 1,03, qual vai ser a altura submergida? Beleza. Quando ele tiver com metade da sua capacidade. Então, o peso do petróleo seria isso. Vocês concordam comigo? Massa específica dele, aceleração da gravidade, volume, tá? Submerso. Certo, pessoal? Alguém diga alguma coisa? Tá. Então, quando a gente for fazer esse equilíbrio de forças, a gente não vai juntar simplesmente o empuxo com o peso. Porque o que vai acontecer? O empuxo vai estar atuando. Só tem uma pergunta. Como vai. O empuxo, ele está atuando para cima, certo? A gente tem o peso da própria estrutura. Eu vou colocar como se fosse aqui fora. E a gente tem o peso do fluido que está aqui dentro. Então, para a gente fazer esse cálculo de qual que seria essa altura aqui, a gente vai dizer, então, que a força de empuxo menos o peso da estrutura, peso da estrutura, menos o peso do petróleo, tem que ser igual a zero. E aí, a gente vem dizendo quem que é o empuxo
peso da estrutura vale justamente os 8.000 toneladas, 8.000 quilos, quer dizer, vezes a aceleração da gravidade. Ele coloca na questão para usar o valor de 10. A estrutura seria o tanque vazio, Pedro. É o peso só da estrutura. VMT, William, seria o volume da metade do tanque. Porque ele não pede quando o tanque estiver carregado com a metade de sua capacidade máxima. Certo? Então, quando o tanque estiver carregado com a metade de sua capacidade máxima, a gente vai estar falando em isso aqui. Pi, o raio, seria de 5 ao quadrado, não é isso? A altura do tanque é 20 dividido por 2, então isso aqui seria 10. Certo? E aí a gente vai calcular qual que vai ser esse volume submerso aqui. Por que é essa variável que a gente tem? Conseguem ver que todo o resto a gente já determinou? Todo mundo consegue ver que o resto todo a gente já determinou? Eu vou fazer agora simplesmente expressar esse volume submerso em termos disso aqui. Que é RH quadrado. Isso aqui eu já tenho. Ó, a única variável que eu preciso determinar é quem é o valor de H. Beleza? Ótimo, então. Essas questões de empuxo, elas têm muito, assim, de interpretação do que você está... do desenho das coisas, sabe? De entender onde é que... qual que é o volume que você tem que considerar para uma dada questão. Elas sempre abordam esse tipo de situação. Ok? Professora, quando eu ponho um objeto em um tanque... Nessa questão aqui, Jardel, ele coloca na questão para usar o valor da aceleração da gravidade como 10. Deixa eu ver se eu entendi a questão aqui de Norman. Professora, quando eu ponho um objeto, como que calculo o empuxo com dois fluidos? Então, Norman, vai depender de aonde que está esse objeto com relação aos fluidos. Por quê? Se ele só deslocou o primeiro fluido, não deslocou o fluido de baixo, então você calcula normalmente. Se ele tiver no meio entre os dois fluidos, isso já lhe dá alguma informação, por quê? Para ele estar no meio entre os dois fluidos, ele tem que ter uma massa específica entre os valores das massas específicas dos dois fluidos, certo? Ele tem que ser mais pesado que o fluido de cima e mais leve do que o fluido de baixo. E aí você vai dizer, desse objeto aqui, esse objeto aqui deslocou tanto volume do fluido de cima, que tem massa específica tanto volume do fluido de baixo, né? Lembra que aqui, nesse slide anterior, a gente colocou, ó, o volume que está submerso de um dado objeto em um dado fluido se relaciona com o seu volume total pela razão entre as massas específicas
do objeto e do fluido, certo? Não sei se te ajudou. Ótimo. Então, pessoal, era isso em termos de conteúdos, certo? Não deixem de participar dos encontros com os monitores, não deixem de ver as aulas que estão gravadas no SIGA para tentar aí consolidar melhor esses conhecimentos. Eu sei que não está fácil para ninguém, não está fácil para a gente também, né? Professor Douglas, por exemplo, pegou agora ele estava tão estressado, que teve que se afastar realmente da disciplina, então a gente vai estar aí alternando os encontros nesses próximos dias até ele melhorar, porque é uma situação realmente diferente para todo mundo, né? A gente entende isso. Tá bom? Essa terceira lista para o dia da prova, para até o dia da prova, né? É melhor fazer antes. Esse terceiro questionário me pegou e deu uma surra grande. É porque esse terceiro questionário é a parte mais difícil da unidade, né, pessoal? Não vamos nos apegar, não vamos sofrer por antecipação, tá? Aproveita aí aproveita os monitores, a gente vai resolvendo questão. Daqui até o dia da prova, a gente vai só fazendo questão. Tá apanhando em tudo aqui, Daniel, vai dar tudo certo, meu filho. Eu vi, Stephanie, o pessoal falou, eu vou pedir aqui para Douglas para ele atualizar a questão, porque ele tem aí todas as informações. O horário da prova, Marília, eu acredito que a gente tinha marcado para o dia, para horário de noite 1, 2, certo? Para a maioria da turma. Só quem tiver alguma situação muito diferente e aí que for precisar de um horário diferenciado, a gente pediu para ir mandando para a gente via e-mail, via alguma forma aí, via cigarro, para a gente fazer esse levantamento. Eu, inclusive, faço esse apelo para vocês fazerem isso, tá? Como vai ser a prova? Rodrigo, a gente está querendo que ela seja via cigarro, a prova, certo? Mas, no momento da realização da prova, a gente entre numa sala virtual, eu entro numa sala, Douglas em outra e Tony em outra, para a gente poder acompanhar vocês fazendo essa prova, né? Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a gente poder estar junto de vocês. Né? Prova também é hora de se aprender, tá, gente? Não precisa ser prova, é o momento do julgamento final, não. Prova também é hora de aprender. Beleza? Vai poder usar consultando o caderno? Eu acho que sim, né, Norma? Porque a gente não pode muito com câmeras ligadas, William. Porque a gente não pode. Como é que a gente vai dizer, fulano está aqui mesmo com a câmera ligada, eu não consigo ver 180 pessoas se vocês estão ou não consultando alguma coisa. A internet está aqui, vocês podem muito bem estar acessando algum tipo de conteúdo, né? Então, não é uma modalidade diferente. Né? A gente está numa realidade diferente. William, a gente pretende que seja assim, com a câmera ligada, a gente faz 3 salas diferentes, né? Diz quem que vai estar em cada uma dessas salas, beleza? Pessoal, calma, vai dar tudo certo. Respirem, inspira, respira, não pira, vai dar tudo certo, tá bom? Manda mensagem pra gente, vamos fazendo essas questões. Não entendeu alguma questão? Respirar tá difícil, professora. Vixe, Daniel, pegou Covid e foi. Tô brincando. Ave Maria. Ô, desespero. Não se desesperem, pessoal. Vai dar tudo certo. Tá mais ralado que Covid. E meu irmão, que tá com Covid lá em casa e pagando disciplina. Eu digo, meu filho, onde foi que você foi amarrar seu bode? Pelo amor de Deus. Tá bom. Pois tá, pessoal. Eu também não sei, Daniel, como que ele tá conseguindo, não.
Mas está lá. Está melhorando, graças a Deus. A 9. Vamos lá na 9, Norma. Então, eu vou dar o mote, certo? Dessa 9. Eu vou dar o mote e aí vocês continuam. A ideia dessa 9 é a seguinte. Eu ainda tenho que terminar de preparar o material de vocês, tá? O que acontece aqui nessa 9, certo? Ele diz que você tem essa barra aqui, ó. Essa barra aqui. Essa barra aqui é de aço, certo? Então, ele dá para vocês que tamanho que é essa barra. Como assim? Ele dá para você o comprimento dela, a largura dela e a espessura dela. Então, vocês concordam comigo que vocês têm como calcular o volume dessa barra? Então, pronto. Então, o peso dessa barra é o produto da massa específica dela vezes a aceleração da gravidade vezes o seu volume. Então, vocês têm como calcular o peso dessa barra aí de aço, beleza? O peso da barra de aço, ele vai estar atuando aonde? No centro geométrico dessa placa, que está aqui a uma altura HC, né? Então, ele está aqui atuando numa dada altura aqui, metade desses 4,5. Metade desses 4,5 é onde o peso da barra vai estar sendo aplicado. Certo? Para além desse peso dessa barra, a gente tem também o peso dessa coluna aqui de água. Qual que vai ser o peso, qual que vai ser a força resultante dessa coluna aí? Então, a gente pode tratar... Mas é muito clique para não ter que copiar um negócio, né? Mas é assim. Então, a força referente à água vai ser P0, ρg, H, que atua do centroide, vezes a água, a área, certo? A gente não vai contabilizar P0, por quê? Porque P0 está atuando em ambos os lados dessa placa aqui de aço. Todo mundo consegue ver que a pressão atmosférica tanto age aqui, quanto age desse lado livre da placa? Pronto. Então, a gente já tem qual que vai ser a força referente à água. A gente sabe qual é a massa específica dela, sabe qual é a aceleração da gravidade, sabe qual é a área da placa, né? E, além dessas duas forças, a gente tem aqui essa força que atua no ponto A, aqui em cima, que vale justamente 44.500. Então, a questão é a seguinte: para que isso aqui se mantenha estável, né? Para que eu esteja na eminência de que isso aqui comece a rotacionar, a gente tem que o peso da barra vezes a distância L sobre 2. O que seria L sobre 2? Essa largura de 4,5 aqui sobre 2, que seria justamente
aonde que ela está atuando, ou a distância desse ponto de aplicação da força peso com relação ao ponto B, certo? Então, peso da barra vezes L sobre 2, mais o momento dessa força resultante da água, vezes a distância do ponto de aplicação até o ponto B. Aí é que pega o negócio, que eu acho que é aí que vocês estão, talvez, se embananando. Eu vou voltar nisso aqui já já. Então, o momento do peso da barra, vezes a distância de onde o peso é aplicado até o ponto B, mais o peso dessa coluna de água aqui, vezes uma dada distância até o ponto B, tem que ser igual ao momento dessa outra força aqui, referente ao ponto A. Então, eu vou colocar aqui F polia vezes que distância que essa força é aplicada até o ponto B. L. Todo mundo consegue ver isso? Até agora, esse somatório aí de momentos? Conseguem ver que... Não? É o seguinte, Marília, mais ou menos, ó. O peso, ele está sendo aplicado aqui, não é isso? Estamos no centro dessa placa. Então, ele está causando um aumento, digamos assim, nessa direção, né? A tendência do peso é fazer essa placa rotacional ao longo do eixo B. Então, o momento causado por essa força-peso, certo? Ele vai estar se somando ao momento causado pela força resultante aí da coluna de água desse lado, certo? Essa parte vocês entenderam? Certo. Certo. E já essa força aqui, ela está causando um aumento na direção oposta, não é isso? Um aumento de resistência. Então, o momento, né, o produto força vezes braço de alavanca, aqui está atuando justamente na direção oposta. Ela vai rotacionar, a tendência dela é rotacionar a placa. A polia está segurando a barra. Esse é o intuito aí desse negócio que eles colocam. Você ter esse fio aqui, que está justamente limitando aqui essa barra, e essa tensão aqui na polia, né, causada por esses 4.400 newton, 44.500 newton, é que esteja causando esse momento na direção oposta das outras duas. Ok? Então, o que vai acontecer? Para além dessa determinação de qual o peso da barra, a distância do ponto onde a força está sendo aplicada e o ponto B, né, a contribuição da força referente à coluna de água. L é esse comprimento aqui, ó, 4,5. É a distância do ponto FT, do ponto onde essa força aqui está sendo aplicada, até o ponto B, que é onde a gente está calculando o momento. Certo? E aí, o que vocês vão precisar prestar bastante atenção nessa questão é justamente essa alavanca, né, a distância do ponto onde a força referente à coluna de água está sendo aplicada. Vamos supor que seja num ponto aqui qualquer, certo? E o ponto B, né? Então, agora travou tudo, meu Deus. Então, essa coluna de água, ela vai existir aqui, ela vai ter uma dada altura H, certo? E o ponto de aplicação da força
na realidade vai estar se relacionando com essa altura H aqui, né? E a distância, digamos assim, com respeito ao ponto B. Então, vocês teriam alguma coisa como H menos... Eu não lembro aqui como é que a gente obteria esse valor direito, eu corro o risco de cometer algum erro. Mas percebam que vocês vão ter que trabalhar com essa distância aqui, ó. Certo? Então, esse ponto de aplicação da força resultante, ele está relacionado com essa angulação aqui, com o seno desse ângulo, né? Cateto oposto, que é a direção vertical, sobre a hipotenusa. Então, vocês vão ter que usar essa relação aqui em algum momento. Tá certo? Ajudou, Norma, em alguma coisa? Eu não resolvi tudo, mas dei o mote aí. O problema é esse, eu não consigo pensar em algo para relacionar com o valor de H. Como assim, Stephanie? Porque olha só, a gente vai ter o nível do líquido, certo? Todas essas outras quantidades você já sabe, certo? Então, a única coisa que você vai ter que digamos assim, fechar aqui é que essa força resultante vai estar sendo aplicada em algum ponto nessa parede que está inclinada e ajudou muito, essa análise toda complicada e meio confusa. É assim, Norma, mas dá certo. Então, aí, se ainda está difícil, olha só para tentar deixar alguma coisa mais encaminhada, tá? O seno desse ângulo aí de 60 graus, ele está se relacionando com o cateto oposto, não é isso? E a hipotenusa. Cateto oposto seria justamente, eu vou chamar aqui de um Y qualquer, e a hipotenusa é a distância vertical, que seria o seu H, tá bom? O seno desse ângulo aqui está relacionado com um Y ao longo dessa placa e com um H, que seria a distância vertical, tá? Então, a gente já podia substituir isso aqui de alguma forma nessa expressão para o braço de alavanca. Eu não sei mais o que eu posso dizer sem tentar resolver a questão, porque eu não tentei resolver ela antes. Mas eu vou fazer o seguinte, Stephanie, eu vou tentar resolver ela daqui para amanhã, e aí no próximo encontro eu posso voltar nela, e aí a gente começa por ela. Pode ser assim? Vocês tentam dessa maneira, com essas dicas que eu dei, e aí, isso. E aí amanhã a gente volta e começa por ela. Beleza. Pois tá, pessoal. Pois então, boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã. Tem encontro com os monitores todos os dias, viu, pessoal? É só falar lá com a galera que eles estão disponíveis. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.